e somente o Senhor é o nosso Deus. Repita isso comigo, escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. A Bíblia ensina sobre um Senhor, não sobre uma senhora. Entende por que a fé católica é mais mariana que cristã? Porque ela coloca uma importância a Maria que na Bíblia não existe. O segundo texto, Mateus 4,10. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Repita isso comigo: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Palavras de Jesus, quem é que tem que ser adorado? Palavras de Jesus, quem é que tem que ser servido? Deus. Mas a Igreja Católica se ensina a adorar quem? Servir a quem? Você não acha no mínimo estranho, não? A Bíblia falar tão pouco sobre Maria, considerando que ela é a pessoa mais importante do catolicismo? Amigo católico, você não acha que tem alguma coisa errada nisso, não? Você não acha que tem uma verdade aí que não está sendo mostrada? Você não acha que alguém está te enganando, não? Mas se para você só Bíblia não resolve, vamos para a história. Eu gosto da história, porque na história a Bíblia tem gente que pode até negar, é uma questão de fé, mas a história não se nega. Vamos olhar a história. No século 7 depois de Cristo, guarda aí, no século o quê? 7 depois de Cristo. Somente no século 7, alguns dias que eram dedicados a divindades femininas pagãs começam a ser dedicados a Maria. É daí que vem a natividade, a purificação, a anunciação, que se tornaram festas de Maria. História. No século 10, quando? Qual século? É que surgiu o rosário, a oração da Salve Rainha e do Ângelus. Eu te convido, católico, a pensar comigo. Por que o rosário não tem na Bíblia? Por que o dia da natividade, da purificação, da anunciação não tem na Bíblia? Por que a Salve Rainha não tem na Bíblia? Por que a oração Ângelus não tem na Bíblia? Foi exatamente no decorrer da história, e sempre depois do 4º século, é que Maria se tornou a primeira e a maior de todas no catolicismo romano. Agora, o que é que aconteceu no 4º século para isso acontecer? Quando então o imperador Constantino declara-se cristão. E mais tarde, o catolicismo é declarado a religião oficial do Império Romano. Foi a partir daí que a adoração a Maria começou a acontecer. Pense comigo. 4 séculos. São quantos anos? 400 anos de igreja. Não havia adoração a quem? A Maria. Não havia oração a quem? A Maria. Não havia imagem de quem? De Maria. Por que 4 séculos foi assim? E só depois de 4 séculos é que as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque começou a ser feito um trabalho para que Maria começasse a ocupar o centro da fé católica. Eu não quero convencer você, amigo católico, a se tornar evangélico. Eu só quero convencer você, amigo católico, que estão ensinando para você uma fé que não é bíblica. A Bíblia confirma isso e a história confirma isso.
Qualquer defensor católico pode negar minha fé em Jesus, porque fé é questão de fórum íntimo, mas ninguém pode negar fatos históricos. Eu faço a minha fé, mas já há uma história feita antes de mim. E agora, amigo católico, quero que você pense numa coisa. Por quê? Que somente em 1854, quando é a igreja? 1854. Qual data? 1854. Que século é esse? Somente no século XIX. Século XIX são quantos anos? 1900 anos depois de Jesus. Quantos anos depois? 1900 anos depois de Jesus, é que foi decretado que Maria é uma pessoa distinta da raça adâmica, sendo concebida sem pecado original. Pense, quando é que decidiram que Maria foi concebida sem pecado original? 1854, por um papa chamado Pio IX. Discuta a minha fé, mas não, você não pode discutir a história. Isso é história mundial. Se não fosse esse papa falando como ex-cátedra, com a ajuda do Espírito Santo em assuntos de fé e moral, falando com infalibilidade, ele então um dia, com a ajuda do Espírito Santo, decretou: Maria nasceu sem pecado original. E Maria é distinta da raça adâmica. Sabe o que quer dizer isso? Maria não é descendente de Adão. Se Maria não é descendente de Adão, é descendente de quem? De quem? Não, eu não tenho um preconceito contra Maria. O que eu estou falando aqui é que estão dando a ela uma posição que na Bíblia não dá. Eu não estou defendendo ou acusando onde Maria está. Eu só estou defendendo que ela e ninguém podem ficar no lugar de Jesus. Quem entende isso, diga amém. Agora preste muita atenção. No dia 1º de novembro de 1950, que século é isso? Século XX. O outro Papa agora, o Papa Pio XII, afirmou em uma bula papal, quando ele falava ex-cátedra, e o nome da bula, coloque aí que vai ser difícil para vocês entenderem o que eu vou dizer: Munificentidimus Deus. E olha o que diz a bula: que a Imaculada Mãe de Deus, a Maria sempre virgem, ao terminar o curso da vida terrena, foi arrebatada de corpo e alma para a glória dos céus. Por favor, coloque a cabeça para funcionar, liga o cérebro, raciocina, católico, com o ensinamento que te deram de faculdade, que os fatos precisam ser comprovados. A Maria que você acredita não é Bíblia, não é Espírito Santo que declarou que, primeiro, ela é imaculada. Imaculada quer dizer o quê? Sem mácula. Isso quer dizer sem pecado. Foi Deus que declarou isso? Não. Foi a Bíblia? Não. Foi um homem chamado o quê? Papa Pio XII. 1º de novembro de 1950. Antes disso, então, ela não era imaculada. Ele também declarou que ela era mãe de Deus. Antes disso, então, ela também não era mãe de Deus. Ele também declarou que ela foi sempre virgem. Então, antes disso, ninguém acreditava que ela era virgem. E ainda declarou que depois que ela terminou a vida aqui na terra, foi arrebatada de corpo e alma igual Jesus e foi para a glória dos céus. Isso é história. Isso é história. Onde é que há a prova da ressurreição de Maria? Onde? Onde está o túmulo vazio? Quem testemunhou a ressurreição dela? Quem a viu ressuscitar? Agora vamos lá. A Igreja Católica fala da ressurreição de Jesus? Dá essa ênfase a Jesus?
mas acredito no que papas estão falando. Meu irmão, sobre a questão da virgindade de Maria, vamos deixar a Bíblia falar. E a Bíblia sabe falar. Mateus 1:25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. Repita o texto comigo. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus. O que quer dizer a expressão até que? O que quer dizer a expressão até que? Maria foi virgem até Jesus? Depois disso ela deixou de ser? Por quê? Primeiro, porque Jesus nasceu. Mas sabe o que a fé católica ensina? Que mesmo Jesus nascendo, Maria se conservou virgem, porque mesmo Jesus nascendo de parto normal, não houve o rompimento do selo. É isso que ensina a fé católica. Católicos, médicos e da área de saúde. Isso é possível? Bom, pastor, mas isso é um milagre. Tudo bem, você crê no milagre que quiser, mas vamos para a Bíblia. Vamos para onde? Para a Bíblia. Mateus 13, 55 e 56. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? Igreja, o que está escrito em Mateus 13? Repita comigo. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? Quantos irmãos Jesus teve? 4 irmãos homens, fora as mulheres, as irmãs que não eram contadas. Biblicamente fica óbvio que Maria teve outros filhos com José ou não? Teve ou não? Como é que o catolicismo ensina que Maria morreu virgem? Diga para quem está do seu lado, é só abrir a mente para a palavra de Deus. Como que uma mulher tem 5 homens fora as irmãs e ela ainda permanece virgem? Diga para quem está do seu lado, não tem algo de errado nisso não? Será que estou ensinando toda a verdade? Agora, vamos pensar no que o outro Papa falou, o Pio XII, que Maria foi sempre imaculada e que ela subiu aos céus arrebatada igual Jesus? João capítulo 3, versículo 13. Repita comigo: ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Católico, por favor, abra sua Bíblia aí. João 3,13, na sua Bíblia também está escrito isso. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu. Mas o Papa Pio XII diz que Maria subiu. Você acredita no Papa ou na Bíblia? Padres da Igreja Católica, vocês vão acreditar em quem? Na Bíblia ou no Papa? Quando é que na igreja evangélica alguém é ensinado a crer mais no pastor que na Bíblia? Quando? E por que na igreja católica é ensinado você a acreditar mais no Papa do que na Bíblia? Mas agora, irmãos, amigo católico, isso é para você. Vamos ver uma matéria da revista Veja. Qual o nome da revista? De 25 de dezembro de 1996. Por Luiz Marques, professor de História da Arte da Unicamp, da Universidade de Campinas, e curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, MASP, como testemunho secular do erro católico. Repita comigo, como